Olá, sou o professor Anderson Cruz, CEO da Editora Ibero-Americana. Hoje nós vamos tratar de um assunto exclusivo, interessante, principalmente para você que é acadêmico, pós-graduando, ou seja, mestrando, doutorando, se é professor de universidade, se é pesquisador de alguma instituição pública ou privada, ou de algum instituto sem fins lucrativos, ou de alguma instituição privada. Falar sobre editoração científica. No país, no caso, o Brasil, nós não falamos muito sobre editoração científica, mas falamos sobre várias questões, por exemplo, a questão do produtivismo acadêmico, a questão da produção de artigos científicos, a questão da pontuação que são exigidas em avaliações de programas de pós-graduação e até mesmo as métricas dos pesquisadores que hoje são cobrados, por exemplo, para submeter um projeto em alguma agência de fomento. Mas nós devemos entender que nessa produção científica há regras, há um processo técnico para que isso possa ser publicado. Então, hoje, a minha fala é sobre isso. Não saia daí. Aliás, dá um joinha, clique aqui, compartilhe, faça o seu comentário, deixe a sua pergunta. Isso é muito importante para nós. A história da Editora Ibero-Americana, ela surge a partir de uma tese de doutorado. Porque eu acredito que a nossa pós-graduação brasileira tem que saber investir no pós-graduando em como utilizar a pesquisa em benefício próprio, sim. O que significa esse benefício próprio? Quando nós construímos uma tese, uma dissertação ou um TCC, o que nós fazemos com eles? Geralmente, nós deixamos na biblioteca empoeirados, porque muita gente não sequer faz uma consulta no que você publicou, no que você escreveu. Essa é a realidade das nossas pesquisas científicas, principalmente na área de humanidades. Alguns professores, eles são contra essa questão de trabalhar o ato mercadológico, o ato do marketing científico, da divulgação científica. Mas poucos compreendem os conceitos que estão envolvidos por aí. A editoração científica, na verdade, é todo um processo que envolve profissionais habilitados, competentes e, principalmente, são professores mestres e doutores do nosso país. Afinal de contas, por que você fez mestrado e doutorado? É uma pergunta para você refletir. Simplesmente para ter um título? Ou simplesmente para fazer uma progressão de carreira? Até que ponto o teu produto que está ali numa dissertação ou numa tese ou até mesmo um TCC pode alavancar o teu profissional? É isso que a universidade tem que ter em mente. Os nossos professores têm que quebrar esse paradigma e, na verdade, somos nós. Nós que estamos na pós-graduação devemos romper essas barreiras entre a universidade e o mercado. Por que o país tem muitos doutores e mestres desempregados? Aliás, muitos doutores hoje atuam na área de cabelo, na área da estética, na área de vendas, na área de mecânica, várias, porque não conseguiram atuar dentro da sua formação acadêmica. Mas isso é culpa de quem? No meu ponto de vista, é do sistema. Mas além do sistema, que nunca vai ser mudado, também é como a pós-graduação permeia isso entre nós. A nossa própria formação em uma universidade pública. E nesse processo, a Editora Ibero-Americana ela tem um modus operandi muito diferente. Nós acreditamos no processo da editoração científica e, nesse caso, investir em profissionais. Os nossos profissionais estão aqui ligados na Editora Ibero-Americana, por exemplo, são mestres, são doutores, são mestrandos, são doutorandos, são pós-doutores, graduandos, graduados de instituições públicas e privadas. Então a Editora Ibero-Americana, ela tem um ponto de vista ali muito crítico.
Qual é a nossa missão? A nossa missão é difundir a editoração científica, formar profissionais na área, porque o Brasil, na verdade, não se tem. O que o Brasil tem? São professores que se envolveram na criação de um periódico científico, mas que não fazem editoração científica. Veja bem, o que eu estou falando aqui? O professor, ele é um editor-chefe, mas nem todos sabem desenvolver a editoração científica. São os processos dos bastidores. E muitos se utilizam da mão de obra de orientandos, de alunos. E pasmem, no meu ponto de vista, análogo à escravidão. Porque nem muitos que trabalham ali nos periódicos científicos da universidade pública ou até mesmo da privada não recebem uma bolsa, não recebem um salário. É isso que a editora Ibero-Americana bate mesmo, vem para romper esses paradigmas e mostrar essa realidade. Com isso, o que nós fazemos? Nós trabalhamos com a difusão do conhecimento. O que é difundir o conhecimento? Todos os artigos publicados por professores de programas de pós-graduação, quando eles são avaliados, eles são aceitos em periódicos científicos, ali há uma comunicação científica, que é um dos trabalhos que a editora Ibero-Americana faz. Mas além disso, nós temos a comunicação e a divulgação científica, mas também o processo de difusão do conhecimento a partir do marketing científico. É necessário. O marketing científico, inclusive, é um dos critérios de alguns indexadores, por exemplo, o Scopus, Cielo. Você tem que ter um plano de marketing para fazer isso. Então, como trabalhar essas questões? Então, é muito importante sabermos o processo da editora Ibero-Americana. A editora Ibero-Americana não é mais uma editora. Nós nascemos com uma missão de difundir o conhecimento, de poder colaborar com os pesquisadores, poder desenvolver junto com pesquisadores, com pós-graduandos, as soluções essas para que possam facilitar a vida de todos. Por exemplo, quando há uma avaliação de um artigo científico, como que é feito esse processo de avaliação? É outro momento que a editora Ibero-Americana possui, a quebra de paradigmas de como avaliar artigos. O método de pesquisa, o percurso metodológico de uma pesquisa não se muda. Ou ela vai ser pesquisação, ou ela vai ser uma revisão bibliográfica, ou ela vai ser um estudo de caso, uma revisão sistemática. Isso não muda. A escrita, sim. Para quem eu escrevo, também. Qual é o público que eu tenho que escrever? Como que eu vou escrever para cada público esse artigo científico? São sabedorias que a academia não nos ensina. Porque a maioria dos artigos científicos, eles são restritos. Por que restritos? A grupos de pesquisa e restrito a alguns grupos específicos. Um país não cresce se a sociedade não tem acesso a esses resultados de pesquisa. Os periódicos, por exemplo, que a editora Ibero-Americana faz a gestão, são de acesso aberto. Mas quem acessa esses periódicos? Então nós temos uma outra missão, que é levar para a sociedade o conhecimento, a informação. Então é nesse processo que nós estamos aqui. É nesse processo que eu acredito na editoração científica. Então, por aqui, eu digo o seguinte, fique comigo até o final, para que possamos dialogar, para que vocês conheçam os nossos serviços, mas principalmente os bastidores da editoração científica. A editora Ibero-Americana, ela fundou oficialmente o seu CNPJ, vamos dizer assim, no dia 30 de maio de 2019. Mas trabalhamos antes. Durante 3 anos, nós trabalhamos de forma, vamos dizer assim, home office, e não de brincadeira, mas de realidades, mas de forma amadora.
porque nós tivemos um processo para crescer, um processo de amadurecimento. Na época, em 2016, 2017, eu e o Flávio, nós começamos esse trabalho de forma gratuita, mas de forma não voluntária, é diferente. O que é essa não forma voluntária? Os editores-chefes nos pagavam uma bolsa para a gente cuidar só desses periódicos. Foi daí que surgiu esse olhar crítico para a universidade, principalmente a universidade pública. Então, por exemplo, que eu posso usar nesse sentido, como que a universidade pública abre um concurso para professor bolsista de 12 horas de aula por apenas R$ 1.900 e com doutorado. Então somos nós que devemos mudar essa história. Não é a universidade, somos nós. Nós somos a universidade. A universidade não é do professor, não é do reitor, não é do diretor. A universidade, ela é da sociedade, a universidade, ela é pública e nós temos o direito de exigir isso. Foi aí que eu entendi uma outra missão da minha parte, levar essas informações e conhecimento para nós pós-graduandos. Eu defendi meu doutorado em 2020, eu trabalho com o que eu estudei na minha pesquisa. A minha tese é um produto mercadológico, é um produto empresarial. Mas existe uma missão por trás. Então, é justamente fazer com que a pós-graduação, os pós-graduandos e pesquisadores conheçam os serviços reais técnicos com qualidade, com certificação da editoração científica. Com isso, como que nós produzimos todas essas publicações? Nós temos hoje a questão da ciência aberta e acesso aberto. Acesso aberto é o acesso aos artigos publicados de forma gratuita. Você sabia que em 2023, dados da CAPES, por exemplo, foram publicados mais de 300 mil produtos na área da educação? Só de artigos científicos em 2023 do quadriênio, por exemplo, 2017 e 2020, alcançamos uma marca mais de 60 mil artigos científicos na área da educação. Onde estão esses artigos? O que a sociedade brasileira faz com esses artigos? Então é isso que nós precisamos mover. Quem está no programa de pós-graduação, seja mestrando ou doutorando, tem que olhar para esse lado, cobrar dos seus orientadores. Nós somos o país, nós somos a universidade pública. E é aqui que entra a minha voz, que entra a minha fala. Eu defendo a universidade pública, mas também defendo que nós possamos ter autonomia, liberdade de fala, liberdade de poder levar o conhecimento para todos. E esse conhecimento não pode ficar preso simplesmente nos muros da universidade, nem em periódicos científicos. Por isso que eu incentivo uma escrita científica mais leve, com a leveza, para que todos os professores, desde a educação básica ao nível superior, com ou sem mestrado, com ou sem doutorado, mas que possam levar para os alunos em sala de aula desde o ensino fundamental, na verdade. O nosso país não incentiva na educação básica já o uso dos artigos científicos, porque os professores não são preparados para isso. Vamos pegar Paulo Freire, que em 1970 e pouco, ele já escreveu o livro A Pedagogia da Autonomia. Você tem autonomia na escola? Você que é professor, você tem autonomia? Você que é mestrando, doutorando, você tem autonomia no seu programa de pós-graduação? Reflita essa pergunta. Vale muito a pena você refletir isso. Então, nesse processo, é necessário essa construção. E essa construção, a editora Ibero-Americana vem junto. A editora Ibero-Americana, junto comigo, eu, professor José Anderson, junto com a minha equipe, Flávio, Alexander, Victor Hugo, Débora, o Caio, o Fábio, a Maria Fernanda, somos doutores, somos mestres, somos graduados. E nós queremos levar isso para todos. Acesso. Ciência brasileira com acesso para todos. Além disso, nós somos membros do FEPAI, pertencente à ANPED.
Somos membros da ABEC, Associação Brasileira de Editores Científicos. É esse ponto. É quebrar esses paradigmas. É romper o coronelismo da editoração científica. É entender que acesso aberto não é ciência aberta. Entender que boas práticas não é eu escolher quem vai publicar no artigo. Boas práticas é você educar, ensinar, promover a ciência para todos. Esse é o meu ponto de vista, esse é o meu discurso e esse é o meu diálogo. Então hoje nós estamos focados em expandir não somente a produção científica, mas também mediante a livros comerciais da área acadêmica, material didático. Você que está no mestrado, você que está no doutorado, você que está fazendo um pós-doc, o que você vai fazer com a sua tese, com a sua dissertação, com o seu relatório de pós-doc? Hoje cresceu muito a questão dos mestrados profissionais. E nós temos agora vários doutorados profissionais. Existe um produto. Que produto você vai desenvolver? Porque o Brasil é o país que fica atrás de N países quando se trata de registros de produtos, de patentes. Os Estados Unidos ganham de longe isso. E tudo isso é feito dentro da universidade pública. Então, com isso, vale a pena você refletir. E é você que tem esse poder. Você que está dentro da universidade, no mestrado, no doutorado, em algum programa de pós-graduação, junto com a ANPOG, somos nós que temos o poder de mudar isso em nosso país. Isso é editoração científica, é produção científica, isso é educação. Aliás, o que é educação? Porque uma das coisas que eu tenho mais visto nos últimos 14 anos, indo em congressos, em discursos, que tem 14 anos que eu vejo algumas pessoas repetir a mesma frase. Nós precisamos discutir isso. Não, nós precisamos praticar, resolver, solucionar, trazer soluções, não mais discussões. Então, nesse processo, a editora ibero-americana tem um compromisso sério. Não somos qualquer editora, somos a Editora Ibero-Americana de Educação, formado por pessoas que acreditam na produção científica e na editoração científica do nosso país. Então a nossa missão é difundir o conhecimento científico em diversas áreas: educação, psicologia, biologia, saúde, nutrição, tecnologia, filosofia, linguística, em todas as áreas. Como gerir um periódico científico, como atuar, na verdade, no processo de avaliação de artigos científicos. Avaliar artigos científicos com total imparcialidade. Você sabe o que significa isso? A grande maioria de pareceristas, que são professores, não sabem fazer isso. A imparcialidade não é somente eu avaliar um artigo se eu conheço o autor, mas eu tenho que respeitar a linha teórica dele. Eu, como editor, não tenho o direito de dizer para aquele pesquisador que ele tem que usar aquela teoria. Em 14 anos, já fiz aproximadamente mais de 5.000 avaliações junto com 14 periódicos científicos. São raros os pareceres que possuem um parecer humanizado, que respeita o autor. Isso o Brasil tem que mudar também. Não é simplesmente dizer eu aprovo ou não aprovo. Porque quem avalia um artigo tem o poder de negar a produção científica. Nossa missão é difundir o conhecimento científico em todas as áreas: educação, psicologia, saúde, nutrição, políticas educacionais, linguística, letras, sociologia. Só que com mais uma pitada: o desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal e profissional, e alinhado sim a uma espiritualidade que não tem nada a ver com religião. Nós acreditamos muito nisso. A ciência, ela é para todos, sim. Afinal de contas, se você está aí sentado, assistindo
esse vídeo pelo canal do YouTube, alguém fez todo esse projeto. Da televisão, do celular, dessa transmissão digital, dos equipamentos que estão aqui em volta. Isso é conhecimento que produz um produto. E esse produto, ele é mercado. E esse mercado cabe a todos. Porque inclusive a própria universidade produz conhecimento e compra esse conhecimento de volta. E agora, pasmem, compra muito mais caro. Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado no antigo programa Televisão Digital, Informação e Conhecimento. E ali deparei com professores que estavam num programa de comunicação e tecnologia que não queriam usar a tecnologia. É paradoxo isso. Afinal de contas, é a universidade pública. Então, a editora ibero-americana, ela vem para inovar mesmo o mercado da editoração científica. A editora ibero-americana vem trabalhar, desenvolver conceitos, porque nós fazemos pesquisas. A nossa equipe de mestres, doutores, graduandos e graduados e pós-doutores que aqui trabalham, que aqui se dão a partir da sua mão de obra formada pela universidade e pela própria editora ibero-americana, nós queremos inovar, trazer conceitos reais. Atualmente nós temos a pesquisa sobre APCs, que são as taxas de processamento. Nós temos a pesquisa sobre políticas editoriais. Nós já investigamos nos últimos 12 meses mais de 10 mil periódicos do mundo. Nós estamos falando de mais de 300 mil periódicos mundiais. E nós selecionamos 20 para estudar as políticas editoriais, que ali se padronizam especificamente para alguns indexadores, Scopus, Cielo, Redalyc. E, aliás, tem editores científicos que nem sabem o que é indexadores, ou seja, base de dados, bibliotecas, divulgadores. Tudo isso há uma necessidade de formação. Formação, informação, desenvolvimento de habilidades técnicas na editoração científica. É isso que a editora ibero-americana de educação faz. Processos editoriais, processos técnicos. E nesse processo, nós estamos rompendo, e é a nossa bandeira pública: chega de trabalho análogo à escravidão. Temos que romper essa cultura dentro da universidade pública e na privada. É só pegar alguns editais. Vamos pegar, por exemplo, um edital da Instituição do Sul, por exemplo. O edital para o pós-doc lá dizia o seguinte: quem entrar no pós-doutorado teria que dar aula, trabalhar no periódico científico, fazer revisões de texto do periódico, pior ainda, sem nenhum tipo de bolsa. Ah, a universidade é pública? Ela é pública, nós não pagamos mensalidades para estar lá. Mas cada um de nós paga impostos. Agora, a pergunta que fica é: será que o professor vai trabalhar mesmo 5, 6 horas por dia, 20 horas por semana, sem ganhar nada? São reflexões. E eu tenho que assumir esse posicionamento. Isso aqui é um posicionamento. Como uma vez eu estive numa formação de editores que o professor falou com muita alegria que ele não tem custos com o periódico porque ele usa a mão de obra de professores aposentados. Bem, pergunte para um aposentado se ele não gostaria de ser remunerado por um trabalho. Porque se ele recebe a aposentadoria foi pelos anos que ele trabalhou. Agora trabalhar de graça? Existem as pessoas que fazem um trabalho colaborativo na universidade pública. Eu também faço. A minha equipe faz trabalhos colaborativos, tá? E nesse processo, nós precisamos romper essa cultura na universidade pública.
Chega! É dar um basta mesmo. Se nós pegarmos, por exemplo, a FGV uma vez soltou um edital para ser bolsista numa revista da área do direito. R$5.000 para fazer o processo da gestão do periódico. Geralmente a universidade pública paga uma bolsa de R$700 e quer que o bolsista faça tudo. Chega! Não devemos confundir a universidade pública com um trabalho análogo à escravidão, que se repete ano a ano. E nesses últimos 14 anos é o que eu tenho mais visto. Chega! Valorizar cada membro da equipe. E a editora valoriza cada membro. Porque acreditamos em um ambiente de trabalho colaborativo, é essencial para a produção científica. E nesse trabalho colaborativo entre os pareceristas, a editora Ibero-Americana é pioneira também. Investimos no envio de brindes, canetas, agendas, cadernos para esses pareceristas. Porque a cada ano nós implementamos algo novo. Porque queremos mostrar que existem processos possíveis para valorar o trabalho do outro. Um professor que é doutor ficou 4 anos numa universidade. Às vezes, ele tinha que sair da cidade dele, do estado dele. Imaginem você ficar pegando 6, 8, 12, 36, 60 horas de ônibus, como eu conheço vários pós-graduandos. Eu conheço vários pós-graduandos que às vezes chegam na universidade, não tem nenhum dinheiro para o almoço. E algumas universidades se utilizam da Bolsa CAPES, de demanda social, que para um doutorado hoje já está 3.100, acha que ele tem que trabalhar para a universidade de forma gratuita. Não é assim que funciona. Nós devemos combater isso. Somos nós que devemos combater. E dentro dos serviços da editora Ibero-Americana, nós temos uma gama de serviços específicos, serviços editoriais, indexações, layouts, capas, formatação, normatizações, templates, atribuições, validações de DOI, revisão e tratamento de metadados, revisão de textos, só que não confundam revisão de textos com edição de textos. Duas coisas distintas, mas que se dialogam. Além disso, nós fornecemos relatórios técnicos, projetos de qualificação, a gestão de periódicos, processos de indexação, processos editoriais. É isso que a editora Ibero-Americana faz. Então nós estamos rompendo dia a dia esses paradigmas ultrapassados da universidade pública, da editoração científica e de algumas universidades e instituições privadas. É isso que nós temos como uma missão clara dentro da editora Ibero-Americana. Aliás, a própria universidade, ela possui preconceitos. Dentro da própria universidade se faz bullying. Dentro da própria universidade, dentro da sala de aula, há tantas coisas que acontecem. Isso a gente está falando em pós-graduação, tá? Programas de pós-graduação. Já vi muitas coisas acontecerem nesses últimos 14 anos. Pós-graduandos em depressão, tomando os medicamentos de tarja preta por causa de orientadores, abusadores no sentido moral mesmo, de assédio moral, de cobranças excessivas. Porque eu já vi pós-graduandos ter que passear com cachorrinhos de orientadora a orientador, fazer várias coisas. Temos que dar um basta nisso. Afinal de contas, construir uma carreira, quem constrói somos nós, mediante a liberdade emocional, liberdade espiritual e, principalmente,
posicionamento. Se posicione. Devemos trabalhar e lutar por uma democracia dentro das instituições, do processo de seleção mesmo, de orientandos e orientadores. Devemos trabalhar muito em cima disso. Eu, José Anderson Santos Cruz, sou graduado em tecnólogo em marketing. Comecei a fazer relações públicas, mas nesse processo já estava desenvolvendo ali a especialização em antropologia, gestão de negócios e especialização em didática do ensino superior. Só que como eu passei no mestrado após um ano de estudos, então eu tranquei minha matrícula, por exemplo, de relações públicas e não parei mais. Tá? Então continuei no mestrado, já atuava numa instituição privada, na pós-graduação, sendo professor orientador de TCCs e além disso consegui alcançar ali o doutorado. Então nesses últimos anos dei aula na universidade privada, fui professor bolsista em universidade pública, desenvolvi trabalhos também na Fundação Exalc, USP de Piracicaba, pelo PSEG. Então tudo isso é a minha carreira. Mas para eu alcançar tudo isso, outra carreira me trouxe até aqui. Durante 18 anos, eu atuei como profissional da área da beleza. E não foi qualquer curso que eu fiz. Foi um curso específico no Senac, em São Paulo. Então ali foi um ano de formação em legislação, em ética, em administração, em finanças, em produtos químicos, que também me trouxeram até aqui. Só que quando eu retorno e digo por assim, que a própria Universidade do Preconceito, os meus 3 melhores professores que eu me espelhei para seguir minha área acadêmica foram os mais preconceituosos porque não admitiam me dar uma oportunidade porque simplesmente eu atuava como cabeleireiro. Então o Brasil precisa vencer essas questões acadêmicas. A universidade pública não é lugar de ideologia partidária. Todo mundo aqui vive numa democracia, num país livre, num país laico. Por exemplo, já sofri bullying por eu falar da minha fé dentro da universidade pública. Afinal de contas, o Brasil não é um país laico? O que é uma fé? Fé é você acreditar com a tanta certeza que você já conseguiu, que você já tem o que você quer. Você só está num processo. Então, transformar tudo isso em força, em garra. A editoração científica, ela tem todos esses processos. E aqui eu deixo algumas questões que eu vou aqui apresentar para você, alguns conceitos dessas questões. Acesso aberto. Quando você ouve que o periódico é acesso aberto, significa que o artigo científico pode ser acessado em qualquer lugar, por qualquer um, gratuitamente, sem pagar nada. Ciência aberta é um movimento que, assim, no Brasil a gente está discutindo isso há uns últimos 8 anos. Nos últimos 5 anos cresceu muito e está crescente. É conhecer quem avalia o seu artigo, o autor vai conhecer o parecerista vai conhecer o autor. Isso vai trazer mais transparência no processo e, principalmente, humanização do processo. Porque em 14 anos nesse processo e 8 anos gerindo periódicos científicos, o que eu mais posso falar é sobre os pareceres que eu leio. Falta muita humanidade para se dar um parecer. As pessoas colocam as suas dores emocionais nos pareceres. Porque ali simplesmente uma caneta ou você digitar ali na plataforma o teu parecer, você pode aprovar ou reprovar o artigo. Só que o papel verdadeiro do editor é analisar os pareceres e o artigo científico. E quais são esses bastidores da editoração científica? Vamos lá.
é revisão de textos, formatação, normalização, XML, HTML, marketing científico, a revisão de metadados. Tudo isso é por trás do que a grande maioria não vê. Então tem editores científicos de periódicos, por exemplo, que é só ele que trabalha e faz tudo isso. Nós devemos seguir regras e critérios da CAPES, dos indexadores. A editora ibero-americana tem esse know-how, possui essas soluções para todos os periódicos, para os editores-chefes. Então, além de liderar todo esse serviço, a editora trabalha com palestras, com cursos, com mentorias. Então, o objetivo aqui é esclarecer quem é a editora ibero-americana, o que ela faz. Por que eu digo quem é? Porque a editora ibero-americana, na verdade, ela é feita por pessoas, por profissionais acadêmicos formados pela universidade pública e privada. E aqui nós damos valor a isso. Nesse crescimento, claro, há momentos difíceis, mas não são os momentos difíceis que vão fazer a gente parar. Os momentos difíceis nos ensinam a seguir em frente. Há um objetivo bem claro aqui dentro. Eu e a minha equipe temos esse objetivo. O principal é poder solucionar problemas e, principalmente, poder levar a ciência para todos. Então, nesse processo, nós fechamos essa fala de hoje com uma simples palavra. Eu só quero dizer o seguinte: obrigado. Obrigado a você. Obrigado a cada um da minha equipe que está comigo hoje. Obrigado a cada um da equipe que já se foram, porque também cada um de nós temos níveis. Então, cada nível que nós vamos crescendo, nós vamos saindo, nós vamos para outros olhares, outros lugares. E nesse processo, é justamente isso. Isso é educação, isso é vida. Então, não esqueça, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, deixe a sua pergunta, questione, faça o seu comentário. Para nós é muito importante, porque nós queremos crescer e para crescer temos que ouvir e para ouvir nós temos que abrir esse espaço. Então o espaço está aberto para você. Visite o nosso site, entre em contato, siga-nos nas redes sociais e vamos juntos difundir a ciência. Deixo aqui o meu carinho e o meu muito obrigado.